e Gina Lollobrigida morreu aos 95 anos. A atriz italiana foi uma das divas do cinema dos anos 50. Para falarmos sobre a trajetória da atriz e a sua importância para o cinema, é que falamos agora com Luiz Zanin, que é jornalista cultural e crítico de cinema. Zanin, prazer recebê-lo aqui no Revista. Prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Tudo bem. Zanin, então vamos começar a falar desse ícone do cinema que infelizmente nos deixou nessa última semana, né? Gina faleceu aos 95 anos, o ministro da Itália fez o pronunciamento oficial, né, dessa morte da atriz. Queria que você pudesse falar desse ícone do cinema ali dos anos 50, que foi a Gina, explicasse para quem não é da época, quem não acompanhou, quem não muito assistiu aos filmes dela, pudesse conhecer um pouco da Gina. Bom, eu também, eu sou veterano já, mas também eu peguei assim a carreira da Gina já em fase bem adiantada, né? Mas ela foi uma atriz que brilhou, sobretudo no cinema italiano e também internacional, nos anos 50 e 60, principalmente, né? Ela teve uma carreira que começou na Itália, né? Depois essa carreira dela se expandiu para a França, ela fez alguns filmes na França também de grande sucesso, como Fanfan La Tulipe, por exemplo, né? Na qual ela contracena com Gérard Philippe, né? E depois ela teve também a passagem dela por Hollywood, né, que é o grande cinema internacional da época, até hoje, né, mas na época era o cinema que atingia uma boa parte do mundo, e lá ela trabalhou assim, com diretores consagrados, como John Huston, né, contracenando com um grande ícone também de ator masculino, que foi o Humphrey Bogart, né, num filme chamado O Diabo Riu por Último, né? E fez vários outros filmes também em Hollywood. Ela teve uma carreira assim muito grande assim em filmes populares, né? Em filmes assim de sucesso, por exemplo, Pão, Amor e Fantasia, que é quase hoje a gente chamaria de uma franquia, porque teve quatro filmes sobre o mesmo, com a mesma situação. Ela fez dois deles ou três deles e depois não fez o último e deu margem para que entrasse a grande concorrente a grande rival, vamos dizer assim, da época dela, que foi outra deusa do cinema, que foi a Sophia Loren, né? Mais jovem que ela, a Lollobrigida morreu com 95 anos, a Sofia está com 88, né? Felizmente está entre nós, né? 7 anos mais jovem que ela, e entrou no último filme dessa franquia, fazendo um pouquinho de sombra para ela. As duas eram lindíssimas, as duas muito carismáticas, ótimas atrizes, né? E criavam aquele, vamos dizer, aquele star system italiano da época, que foi muito poderoso. A gente tem que entender, falar para quem nos acompanha aqui, que a Itália sai da guerra de 39 a 45 com um cinema muito poderoso, que é o cinema do neorrealismo, né, o chamado neorrealismo italiano, que começa em 1945, no final da guerra, né, com Roma Cidade Aberta, do Roberto Rossellini, e aí faz uma série de outros filmes, um cinema de uma pegada social assim, muito forte, filmado em condições bastante modestas, com cenas na rua, com muita gente do povo fazendo figuração dos filmes e fazendo papéis mesmo grandes nos filmes, né? Era um cinema assim de intensa
pegada social num país que estava destruído pela guerra, queria se reconstruir e tinha essa visão de esquerda, né, sobre o processo de reconstrução, né, de toda que a mensagem era o seguinte: tem que se evitar a todo custo que as condições históricas permitam que se tenha uma desgraça como essa, da qual acabamos de sair, custou milhões e milhões de mortos para a humanidade inteira. Mas, ao passo paralelamente a esse cinema de pegada social, a Itália também construiu um cinema de apelo muito popular, assim, um cinema mais romanesco, cinema de grandes atores, de grandes atrizes, que conquistou o público na própria Itália e também no exterior. E é dentro desse cinema que a gente tem que entender o legado da Gina Lollobrigida, né? Zanin, você citou muito bem um pouquinho, né, da vida da Gina, e aí dentro da sua história tem essa ligação dela com a política, obviamente, na verdade, na história toda, mas mais diretamente quando ela se candidata, no ano passado, na verdade, ela se candidatou ao Senado por um partido de esquerda na Itália, mas na década de 90 ela também tentou ingressar na política. Então quero que você traz um pouco sobre essa posição dela mais alinhada à esquerda, um pouco mais disso e como que se deu e por que, né, que acabou não indo para frente, talvez, como de forma bem sucedida, talvez como foi a carreira dela toda no cinema e na arte. Eu tenho a impressão seguinte, né, que ela tentou entrar, na verdade ela não conseguiu se eleger em nenhuma das duas ocasiões, né? Ela tentou entrar para a carreira política, eu tenho a impressão que um pouco tardiamente na vida dela, né? Talvez seja isso que não tenha permitido que ela tivesse maior sucesso, conseguido se eleger. E também a Itália, convenhamos, entrou numa tripe política assim, nos últimos tempos, assim, bastante esquisita, né? Desde a época do Berlusconi, né? E com a ascensão do Partido Cinco Estrelas, né? Que é um partido comandado por um comediante e tudo mais, os populismos que nos atingiram muito aqui no Brasil e em várias partes do mundo, também atingiram a Itália, né? Não era a época muito propícia para candidatos assim que tivessem uma posição ideológica mais firme, como parecia ser o caso dela. Agora, tem um negócio muito interessante na trajetória da Sofia, né? Ela foi uma mulher que foi muito beneficiada pela beleza da Sofia, perdão, da Gina Lollobrigida. Foi uma mulher que foi muito beneficiada pela beleza física dela, né? E por um charme que nem todas as pessoas belas têm, mas ela tinha também um charme assim que se manifestava na presença dela nas telas, né? Se a gente for ver, eu revi alguns filmes depois da morte dela e a gente vai ver o seguinte, né? Que ela tinha também uma sutileza de interpretação muito grande, era uma belíssima atriz, né? Que talvez pudesse ter feito filmes até melhores do que ela fez. Ela deixa um legado muito grande. Ela tem 60 filmes, mas ela talvez não tenha nenhum grande filme em seu currículo, né? Ela, por exemplo, recusou, esse talvez tenha sido um mau passo dela, né? Ela recusou um convite para trabalhar com o Michelangelo Antonioni, que foi um grande cineasta, um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? Parece que ela esnobou um convite também para trabalhar num filme chamado A Doce Vida, do Federico Fellini, que é também um outro monstro do cinema italiano, né? Ela preferiu, achou que os papéis não se adaptavam a ela, tal, e preferiu fazer essa linha de cinema, continuar nessa linha de cinema mais popular, que afinal acabou consagrando. Mas a carreira dela foi relativamente curta, se a gente pensar, né? Embora ela tenha feito 60 filmes, ela poderia ter feito muito mais, inclusive pela longevidade que ela teve, né? Mas praticamente a partir dos anos 70, a carreira dela foi minguando e ela começou a desenvolver outras opções na vida. E ela deixava isso muito claro, que o cinema, até certo ponto, embora tenha sido a arte responsável pela fama mundial dela, tal, pela fortuna dela, por tudo, né? Não a satisfazia completamente. Ela dizia, não, eu era tratado como um objeto, como uma mulher bonita, e também não tinha alternativas, nunca me satisfez totalmente. E aí ela mudou
de carreira, o que é sempre muito complicado para uma pessoa famosa, né? Cuja mais é sempre marcada por aquela atividade que a levou à fama, né? E ela se transformou numa repórter fotográfica, e depois de muito sucesso, e depois se dedicou à pintura e à escultura, que eram paixões de juventude dela, e que ela deixou eclipsada, deixou lá no fundo da gaveta para se dedicar ao cinema. E ela dizia que essas atividades a realizavam muito mais do que a atividade cinematográfica, né? O que é uma coisa muito engraçada da gente pensar, né? E ela tem trabalhos belíssimos, né, de fotografia. Ela teve em Cuba, por exemplo, né? Passou 12 dias em Cuba entrevistando Fidel Castro, né? Tem fotos dela junto com Fidel Castro e tal, né? Foi uma matéria fotográfica e reportagem famosérrima dela. Ela tem um livro que é uma preciosidade, que se chama Itália Mia, Minha Itália, né? Que é um livro que ela documenta toda a variedade étnica e cultural da Itália de norte a sul, né? É uma declaração de amor ao país dela e à diversidade do país dela. Esse livro é encontrável, foi publicado em vários idiomas, é encontrável aí nos sebos da vida. Eu até encomendei um para mim, porque eu quero ter esse livro. Eu conheço algumas fotos, mas eu não tenho o livro. Então, ela se dedicou a essas carreiras alternativas e mais, vamos dizer, plugadas nessa questão social. Então, me parece bastante interessante que já no final da vida ela tenha tentado entrar para a política diretamente, embora não tenha conseguido. Isso expressava o compromisso, vamos dizer assim, ideológico dela com o país dela, com as questões do momento. Exato, inclusive quando ela se candidatou, ela disse, declarou que ela fazia aquilo, inclusive porque não aguentava mais ver os políticos conversando e não resolvendo nada. Mas nesse último minutinho, Zanin, você falou aí um pouco essa carreira dela pós-atriz, mas já que você reviu alguns filmes, rapidamente, se você puder indicar 2 ou 3 para quem quiser conhecer as obras que ela fez lá nos anos 50, 60. Olha, eu indico então o Pão, Amor e Fantasia, que é um filme do Luigi Comantini, né? Fanfan La Tulipe, né? Que é um filme francês que ela faz com o Gérard Philippe, né? E indico também o filme que ela fez com o John Huston e o Humphrey Bogart, que se chama O Diabo Ri por Último. Assim, acho que são 3 filmes que dão bem uma ideia da carreira dela, assim, que vastíssima, volto a dizer, ela tem mais de 60 filmes catalogados, assim, filmes populares, filmes legais, filmes que a gente vê assim com o maior prazer até hoje. Não são filmes velhos, os filmes velhos são aqueles que envelhecem mal. Esses são filmes que a gente vê com prazer até hoje, eu recomendo então aos nossos espectadores. Perfeitas dicas para turma que nos assiste aqui no Revista Brasil TVT, tanto quem viu e quem já viu, para rever de novo, relembrar aí um pouco então do que a gente tratou aqui, lembrar um pouco da trajetória dela também na arte. Conversamos com o Luiz Zanin, jornalista cultural e crítico de cinema. Obrigado, Luiz, pela participação. Foi um prazer, um beijo para vocês, para todo mundo aí.